Olá, novamente aqui com vocês para falarmos da nossa antepenúltima lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre estamos estudando este manual, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. O comentarista destas lições é o bispo Abner Ferreira. E ele selecionou alguns heróis da Bíblia, homens que superaram os desafios da vida em tempos de escassez, em tempos de guerras, angústias e aflições. E a nossa lição de hoje, a 11ª lição, tem por tema Enfrentando as fornalhas da vida. O texto áureo está no capítulo 3 do livro de Daniel, versículo 30, que diz: Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos mais importantes na província da Babilônia. Vamos estudar que o rei fez prosperar a Sadraque, Meseque e Abednego. Os 3 hebreus já haviam ocupado altos cargos sob a influência do seu amigo Daniel. Vamos ler que, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Meseque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Está lá no capítulo 2, versículo 49 do livro de Daniel. Novamente aqui, veremos que os 3 jovens foram promovidos a administradores da província da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Talvez esse incidente tenha ajudado a outros judeus do cativeiro para que evitassem a adoração aos deuses pagãos da Babilônia, pois a idolatria é considerada um grande mal para o povo de Deus. Era preferível morrer como mártir a contaminar-se com a idolatria. E na verdade aplicada, veremos que o segredo de ser protegido por Deus é guardar a sua palavra no coração e cumprir integralmente com os seus mandamentos. E o bispo Abner tirou como textos de referência os versículos 13 a 15 do capítulo 3 do livro de Daniel. Diz assim o versículo 13: Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Meseque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. O rei Nabucodonosor ficou irado e furioso com os 3 jovens hebreus, denunciados como traidores, desprezíveis e desobedientes, pois ousaram a desafiar o rei ao não obedecerem ao seu decreto. O
rei Nabucodonosor, atacado por uma cólera como se fosse um louco, reagiu conforme o previsto pelos delatores. Sua cólera ultrapassou todos os limites. Sua reação foi o resultado de sua ira contra os jovens judeus. Ele requereu que os trouxessem de imediato à sua presença. Sofreriam a pena máxima como resultado da sua justiça. As promoções dadas a eles anteriormente, por influência do amigo Daniel, a partir daquele instante, não teria mais efeito algum para o enlouquecido rei. O castigo que daria àqueles 3 traidores serviria de exemplo para os demais súditos do seu reino. Sadraque, Meseque e Abednego seriam executados em público, sumariamente, sem dó nem piedade. E o registro do versículo 14 diz: E lhes disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? O rei Nabucodonosor foi verificar pessoalmente de que todas as acusações oferecidas contra aqueles jovens hebreus eram verdadeiras, a fim de não praticar nenhum ato criminoso contra eles. Por isso, resolveu perguntar diretamente a eles se realmente haviam desobedecido à sua ordem de adorar a imagem de ouro. Os súditos eram obrigados a servirem aos deuses do rei. Caso contrário, seriam condenados como traidores do Estado. Os resultados nunca foram bons quando governos se apoderam de religiões tratando-as como crença oficial do Estado. O mesmo resultado negativo ocorre quando a igreja resolve casar-se com o Estado. Ainda hoje, na Idade Moderna, países que se consideram democráticos e que mantêm suas atitudes como atos atrelados a religiões de Estado resultam em perseguição política àqueles que se declaram dissidentes. E o versículo 15 registra: Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? O rei mandaria tocar a música novamente, a fim de que uma oportunidade de obedecer ao seu decreto fosse dada aos pobres jovens hebreus
que haviam sido forçados à escravidão babilônica. Pela quarta vez, o rei repetiu a lista dos instrumentos musicais que seriam tocados aos cativos. Hoje não é diferente. Gentes mundanas vivem a tocar música da tentação, procurando atrair principalmente a geração mais jovem. As massas continuam se prostrando diante das ofertas, desviando-lhes a atenção dos mandamentos divinos. Poucos são os heróis que estão dispostos a se rebelarem contra a corrente de opinião que vai de encontro à palavra do Mestre. É mais cômodo seguir as práticas públicas, as facilidades oferecidas pelo dinheiro fácil e pelas ações da política trapaceira que corrompe os bons costumes e desconsidera a justiça. Poucos enxergam que a maioria raramente tem razão. O rei Nabucodonosor olhou dentro dos olhos dos jovens hebreus, lançando-lhes novo desafio. Será que o Deus a quem eles serviam teria poder para os livrar da fornalha de fogo ardente, agora superaquecida? O rei não estava pensando em relação à intervenção divina. Suas palavras ditas a Daniel, quando interpretou o sonho que teve, segundo registros do versículo 47 no capítulo 2, havia sido esquecidas há muito tempo pelo rei. Diz assim: e ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é, de fato, o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. E na introdução desta antepenúltima lição do trimestre, iremos estudar sobre a bondade e a fidelidade de Deus, quando enviou o seu anjo com a finalidade de livrar os seus servos fiéis da fornalha de fogo ardente. Como resultado da nossa fidelidade a Deus, estudaremos que Ele está pronto a nos guardar de todos os perigos da vida e dos males que nos assaltam, a partir do instante em que mantemos a firme decisão de seguir aos seus mandamentos. E o título do item número 1: 3 jovens amigos de Deus. Nesta 11ª lição estudaremos sobre a fé inabalável dos jovens Ananias, Misael e Azarias, amigos do também moço Daniel. Esses 4 jovens haviam sido levados cativos para a Babilônia. Os 3 amigos de Daniel, lá chegando,
Logo tiveram seus antropônimos alterados por nomes de origem caldeia. Sadraque, Meseque e Abednego, conforme registros do livro de Daniel, versículos 6 e 7 do capítulo 1. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Meseque e Abednego. Apesar de terem os seus nomes trocados, conforme a cultura dos caldeus, os jovens hebreus não deixaram de servirem a Deus. E o título do subitem 1.1: nem tudo que reluz é ouro. Havia um ideal na vida de cada um daqueles jovens. Eles resolveram permanecer fiéis a Deus, mesmo diante de ofertas que lhes parecessem atraentes aos olhos, ofertas agradáveis e que lhes dessem satisfação. Ninguém poderia influenciar suas mentes, pois já haviam tomado a firme decisão de obedecerem somente a Deus. Eram escolhas próprias. As ofertas, aparentemente boas, afinal eles estavam morando em Babilônia, longe do torrão natal, mas serviam à corte do rei, o que naquela época era considerado um ofício de destaque. Perante a comunidade eram jovens de grande importância. Nada poderia impedi-los de se adequarem aos costumes daquele lugar. Mas aqueles jovens haviam aprendido que deveriam honrar somente a Deus e não prestar cultos a deuses pagãos. Se eles não tivessem o foco voltado para não se contaminarem, segundo os costumes da cultura da Babilônia, sua fé em Deus seria abalada. Haviam tomado a firme decisão de se permanecerem fiéis, não se alimentando das iguarias do rei, das bebidas servidas no palácio real. Nada disso os motivaram a abandonarem a sua fé. A escolha deles, ainda que pagassem um alto preço pela sua fidelidade a Deus, mas as suas escolhas lhes trouxeram grandes vitórias, pois Deus honra a quem permanece fiel aos seus mandamentos. Pois o Senhor é fiel e não abandona aqueles que permanecem fiéis a Ele. E o
Item 1.2 tem por título: Não deixe que os teus olhos te enganem. Sadraque, Meseque e Abednego não se deixaram ser enganados pelas aparências dos seus olhos. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito: Mas o Senhor disse: Não se impressionem com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. A alimentação e o vinho servidos pelo rei Nabucodonosor, segundo o olhar humano, eram tão atrativos que dificilmente seriam recusados por alguém. Todavia, nada mais era do que um mero aspecto no extenso programa de assimilação da cultura babilônica pelo povo hebreu. Diante daquela diversificada alimentação, comida abundante regada aos melhores vinhos babilônicos, os jovens hebreus escolheram não participarem daquelas oferendas aos ídolos e, com isso, fazerem a diferença. Somente pela misericórdia de Deus é que nós, em tempos de tanta facilidade tecnológica, poderemos calcar nossos pés e não nos prostrarmos diante das atraentes investidas de Satanás, o Deus deste século. Precisamos estar prontos para fazer escolhas tão assertivas como as daqueles jovens hebreus. Satanás enganou Eva, atraindo-a através do olhar. Davi fixou suas vistas em uma linda mulher e pecou com Betseba. Um olhar apenas. A grande maioria da população ainda continua sendo atraída pelas ofertas deste mundo. E no meio da multidão de adoradores e na contramão de tudo, ainda existem pessoas que agem como aqueles 4 jovens que permaneceram fiéis. E o subitem 1.3 tem por título: Nossas escolhas mostram quem somos. Satanás, o Deus deste século, tem mantido milhões de pessoas submissas à sua servidão. Os verdadeiros adoradores precisam agir com muita cautela, pois, a partir do momento em que Satanás consegue o seu intento, ele passa a atormentar o povo de Deus, tirando-lhe as utilidades dos prazeres, usando agora de artifícios que têm como propósito o afastamento dos filhos de Deus da sua presença. As atitudes dos jovens hebreus servem-nos de exemplos para que possamos enxergar que a verdadeira essência da vida só tem importância a partir do momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história.
Davi escreveu no Salmo 31, versículo 3: Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Precisamos entender que Deus tem o desejo de nos atrair para a vida. Ao contrário de Satanás, que faz planos para nos conduzir aos caminhos que levam à morte. A fé que temos em Deus como a nossa salvação não é uma mera hipótese. Trata-se de um fato real. E o título do item número 2, Fé em tempos difíceis. No capítulo 2, versículo 47 do livro de Daniel, está o registro de que Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus na vida do jovem Daniel. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Mesmo assim, o rei não havia aprendido nada acerca do poder de Deus para livrar aqueles que o temem. O próprio Nabucodonosor baixou um decreto real ambicionando ser venerado como um ser divino. Diz assim o capítulo 3, versículos 1 a 6 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois, ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Sadraque, Meseque e Abednego recusaram-se a se prostrarem diante da imagem daquele monarca, e isso lhes trouxe sérias consequências. E no subitem 2.1 o título é A Insanidade de um Monarca. O rei Nabucodonosor mandou reunir os governadores das províncias, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os líderes das províncias de Babilônia para participar
participarem da inauguração e assistirem à consagração da enorme estátua erigida em sua homenagem. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Conforme registro do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 3. Nabucodonosor era um clássico monarca narcisista, isto é, demasiadamente voltado para si mesmo. E disse: como é grande a cidade de Babilônia! Como o meu poder é grande, e com o meu grande poder eu construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Versículo 30 do capítulo 4 do livro de Daniel. Quando todos os súditos do reino reuniram-se diante daquela estátua, Nabucodonosor determinou. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem os sons das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Versículos 4 a 6 do capítulo 3 do livro de Daniel. Tal ordem demandaria publicamente em uma prova de fé dos jovens hebreus, jamais vista em toda a história. E o título do subitem 2.2: Fé em meio à morte. Os músicos tocaram os seus instrumentos e todo o povo se prostrou e adorou aquela estátua que representava o egocentrismo do rei Nabucodonosor. Apenas 3 jovens mantiveram fiéis e tementes a Deus: Sadraque, Meseque e Abednego não se curvaram e não quiseram prestar cultos àquela estátua banhada a ouro. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Meseque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Versículo 12 do capítulo 3 do livro de Daniel. Os bajuladores do rei receberam as atitudes daqueles jovens como uma grave afronta. Logo foram depressa dar a má notícia ao rei e os denunciar como traidores do Estado. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Registro do capítulo 3 do livro de Daniel, versículo 8. Essa denúncia não agradou nada ao rei Nabucodonosor. Pois bem,
Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Versículo 15 do capítulo 3 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor resolveu dar-lhes uma última oportunidade. Se voltassem atrás das suas decisões e se retratassem, sairiam ilesos e não sofreriam a pena capital. No entanto, os 3 jovens tinham tomado as decisões conscientemente convictos dos seus atos e o que elas poderiam custar-lhes caso não voltassem atrás. Permaneceram firmes diante das decisões tomadas e não abriram mão da fé inabalável que tinham no Deus verdadeiro. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Versículo 17 do capítulo 3 do livro de Daniel. Aprendemos nesta lição com as atitudes desses jovens que quem não tem esperança da vida eterna em Deus teme a morte física. Todavia, quem tem fé e esperança em algo superior e melhor e que aguarda a volta de Cristo, e quem for fiel, a morte física tem gostinho de lucro, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, no versículo 21 do capítulo 1. Pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. E o título do subitem 2.3. Quando morrer é lucro. Aprendemos nesta lição que nenhum decreto real seria capaz de mudar a posição daqueles jovens e convencê-los a se prostrarem diante de uma estátua de metal. Muito educadamente, os jovens responderam ao rei com um sonoro não se importando com o que poderia fazer-lhes o monarca. Diante da recusa dos 3, o rei Nabucodonosor demonstrou-se ainda mais furioso. Ele determinou que a fornalha fosse superaquecida 7 vezes mais do que a temperatura usual e ordenou que os lançassem no interior do forno de fogo ardente. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Capítulo 3, versículo 20 do livro de Daniel. Se nos atentarmos bem para os detalhes da descrição do fato, observaremos que a fornalha estava com a temperatura tão elevada que o calor do fogo matou os homens que lançaram os jovens para o interior
daquela fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Versículo 22 do capítulo 3 do livro de Daniel. O alto risco era notório a todos. A sentença final já havia sido determinada pelo rei Nabucodonosor. Extermínio para os insurgentes hebreus. Todos olhavam espantados e com muito medo. Apenas os 3 jovens hebreus mantinham-se a plena certeza de que o Deus de Israel poderia livrá-los daquela decisão que havia sido tomada. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Versículo 17 do capítulo 3 do livro de Daniel. E o título do item número 3: Um Deus que confunde o inimigo. Diante de acontecimentos que se sucediam, mesmo o rei aguardando a morte de Sadraque, Meseque e Abednego, uma cena inédita chamou a atenção do rei. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Versículo 24 do capítulo 3 do livro de Daniel. O rei não estava vendo 3 pessoas, mas 4 varões, e o 4º homem era semelhante ao filho dos deuses, segundo a sua visão. Para Nabucodonosor, era o 4º homem. Já para os que creem e temem a Deus, ele é o primeiro, pois já estava lá dentro da fornalha esperando pelos 3 jovens que seriam ali lançados, a fim de que o fogo não lhes causasse dano algum. E o subitem 3.1 tem por título: Deus entra conosco na fornalha. Segundo a concepção do rei Nabucodonosor e na visão do povo da Babilônia, a fornalha superaquecida era o final justo a todos os que desobedecessem o decreto real. Todavia, sob o ângulo da visão de Deus, a fornalha de fogo ardente representava um cenário propício para a realização de um milagre. Deus foi o socorro bem presente na hora da angústia vivida pelos 3 jovens hebreus que demonstraram fé
fé firme e confiança inabalável no Senhor Deus. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prostraremos e não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Versículo 18 do capítulo 3 do livro de Daniel. A presença do quarto homem deixou o rei irrequieto. Ele tinha certeza de que havia mandado lançar 3 homens no interior da fornalha de fogo ardente. De onde surgira o quarto homem? Nabucodonosor compreendeu que algo sobrenatural havia acontecido dentro daquela fornalha. Nunca havia presenciado algo tão sobrenatural. Como é, então, que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. Versículo 25 do capítulo 3 do livro de Daniel. Ao perceber que os 3 jovens permaneciam vivos e inteiros, o rei Nabucodonosor chamou Sadraque, Meseque e Abednego para que saíssem da fornalha e reconheceu, diante de todos os seus súditos, que o quarto homem que andava tranquilamente dentro da fornalha de fogo ardente era o anjo do Senhor. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Meseque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o Deus deles. Versículo 28 do capítulo 3 do livro de Daniel. Ainda hoje, em pleno século 21, o quarto homem continua conosco para nos trazer livramento das fornalhas que o mundo tenta nos lançar continuadamente. E o título do subitem 3.2: Em Deus somos mais que vencedores. Não importa as circunstâncias e as dificuldades adversas que atravessamos no nosso dia a dia. Na verdade, se honrarmos o nome do Senhor Deus, seremos honrados por Ele. O grande amor que Deus nos confere nos traz a certeza da vitória, mesmo em momentos de dores e aflições. Os vencedores têm a plena convicção de que, quando a crise vem para atingi-los, a vitória já está garantida. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Evangelho de João,
capítulo 16, versículo 33. A Bíblia descreve a história desses 3 jovens, demonstrando que o rei Nabucodonosor lhes fez prosperar ainda mais na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Versículo 30 do capítulo 3 do livro de Samuel. Deus honra aqueles que lhes são fiéis. E o título do subitem 3.3. Deus é o escape das aflições da vida. Após perceber o livramento que o Senhor Deus havia dado aos jovens, Sadraque, Meseque e Abednego, preservando-os com vida dentro da fornalha de fogo ardente, o rei Nabucodonosor foi obrigado a reconhecer a inexistência de outro Deus semelhante e tão poderoso quanto ao Deus de Israel, que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Meseque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Versículo 29 do capítulo 3 do livro de Daniel. O maior desejo de Deus é que continuemos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos diante das diversas ofertas que nos são apresentadas como dádivas, mas que, na verdade, são espinhos na carne que somente nos servirão como tormentos. Nossa fé deve estar firmada inteiramente no Senhor Deus. Somente Ele tem poder para nos livrar dos nossos inimigos e de suas ofertas enganosas. E concluindo os nossos estudos desta antepenúltima lição, o que aprendemos com este capítulo 3 do livro de Daniel? Por demonstração de zelo e respeito a Deus, os jovens hebreus escolheram o caminho da fidelidade. Ainda que o preço lhes custasse ter os seus próprios corpos queimados pelo fogo da fornalha de fogo ardente, superaquecida 7 vezes mais do que o normal. Mesmo diante das ameaças e falsas delações, eles não deixaram de confiar e adorar ao único e verdadeiro Deus. É certo que também enfrentamos momentos de crises. Também somos acusados falsamente. Acusações secretas, falsas denúncias por não nos prostrarmos diante de homens egocêntricos que exigem cultos à sua personalidade, tal como os jovens hebreus.
devemos manter firme a nossa fidelidade apenas ao Senhor Deus, a quem devemos toda a honra e glória, pois Ele, e somente Ele, tem poder e autoridade para nos honrar diante de todos os outros homens. E que Deus nos abençoe. Na próxima semana, estaremos trazendo aqui para vocês a nossa penúltima lição deste trimestre. Até lá, se Deus assim o permitir.